Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos nos achegando. Você vai se acomodando aí na sua casa, no sofá ou em uma cadeira que você tiver aí na sua mesa. Se você quiser pegar a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, pega aí a sua Bíblia, que um minutinho a gente já vai começar. Nosso bate-papo, nossa tradicional já, né? Reunião de intercessão. Um minutinho. É isso aí, vamos lá. Vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações nessa noite, né? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão. Obrigado porque mesmo que nós não estejamos enxergando, sabemos que o Senhor tem nos protegido, sabemos que o Senhor tem nos livrado, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Colocamos a nossa vida no centro do teu altar, abrimos o nosso coração nessa noite para aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, ensina-nos através do teu Espírito Santo, visita cada lar, cada casa, cada família, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, Pai. Abençoa o lar de cada um que estiver nos acompanhando aqui. No nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Declaramos a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor, e que seja um tempo bom, um tempo de entendimento, de crescimento, de edificação. Nos colocamos na tua inteira e total dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Veja só, já de início eu quero dar aquele recado, se você puder ir compartilhando, né, essa live com seus amigos aí, com umas 2 ou 3 pessoas. Compartilhe aí, né, para que mais pessoas possam estar tendo acesso à palavra de Deus, né, que é sempre bom estarmos ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é edificante, ela traz paz, ela nos ensina, ela nos coloca no trilho correto, né? Não tem nada melhor do que andarmos conforme as instruções que contém neste livro. É o manual do fabricante, né? Deus nos criou, Deus nos formou e Ele escreveu, através de homens inspirados, Ele escreveu os princípios pelos quais, se nós aplicarmos, vivermos, né, de acordo com esses princípios, nós vamos ser prósperos, vamos ser bem-sucedidos, vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós como promessa para as nossas vidas. Então, compartilhe aí com umas 2 ou 3 pessoas, se você puder, com alguns amigos, e nós vamos estar falando hoje um assunto que sempre arde no meu coração, que é a questão da paternidade. Deus, Ele é conhecido como Pai, o nosso Pai Celestial. Mas infelizmente algumas pessoas, por não terem o contato primário com a primeira autoridade na vida delas, que é o Pai, às vezes tem dificuldade de reconhecer
ver e de entender Deus como Pai. Nós temos uma facilidade muito grande de transferir e comparar imagens, figuras de autoridade. Nós temos uma dificuldade de assimilar aquilo que Deus quer para nós como princípios, porque nós temos dificuldade de reconhecer esses princípios na primeira figura de autoridade que tem sobre as nossas vidas, que é o nosso Pai. Então, um relacionamento que a pessoa teve com o seu pai, um relacionamento quebrado, um relacionamento deturpado, ou se não teve relacionamento, tem grande probabilidade dessa pessoa transferir tudo isso para a figura de Deus. E aí você chega para a pessoa e fala assim, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é isso, tal. Ela olha e fala, mas ela lembra do pai dela. Talvez ela não teve um bom relacionamento com o pai, talvez o pai foi violento, talvez o pai foi ausente. E às vezes eu já ouvi adolescentes falar para mim, quando eu falava assim, Deus é pai, Deus é amor. E ele olhou e falou assim, pai? Eu não tive pai. Eu não sei do que você está falando. Então, nós temos facilidade de fazer essa comparação, de fazer essa transferência. Mas veja só, a paternidade de Deus, ela arde, ela precisa ser estabelecida nos nossos corações. Senão nós não vamos conseguir ser curados de algumas mazelas que aconteceram no decorrer da nossa vida, no padrão familiar que tivemos, na cultura familiar, né? Principalmente quem teve ausência ou quem teve uma experiência assim negativa com a figura paterna, tá? E eu quero falar hoje sobre dois personagens. Na verdade, eu quero fazer uma comparação aqui. O primeiro personagem está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 4. Veja só, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a partir do verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor, ó. Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. 19. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, Eli era sacerdote, tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. A mulher de Finéias estava grávida. A mulher de Finéias, filho de Eli, a mulher de Finéias, nora de Eli, estava grávida. Quando veio essa notícia de que os filisteus tinham capturado a arca da aliança, a arca do Senhor, a arca do concerto, capturado, e que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, tinham morrido nessa batalha, se você ler um pouquinho antes no capítulo 4, você vai entender isso daí. Hora que Eli ficou sabendo, ele estava na cadeira, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. O 19, ó. Estando a nora, a mulher de Finéias, nora de Eli, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas, ouvindo a notícia de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela. Tinha algumas parteiras com ela, ela começou a dar à luz prematuramente e durante esse parto ela morreu. A esposa de Finéias, tá? E as mulheres que estavam com ela disseram, não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disto. Chamou ao menino, antes de morrer, a mulher chamou ao menino Icabode, ou Icabô. Algumas versões dizem Icabô. Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Disse ela, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos entender isso daqui para nós fazermos uma aplicação nos dias atuais. Veja só, estava tendo uma batalha entre Israel e os filisteus. Em determinado momento, alguém falou assim, pega a arca da aliança. Deus
tinha mandado fazer uma arca, uma caixa, feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Na sua tampa tinha 2 anjos, 2 querubins. Dentro da arca tinha alguns objetos ali que Deus havia mandado colocar. A vara de Arão que floresceu, as tábuas da aliança e o maná que Deus tinha distribuído para o povo lá no deserto. Era isso que tinha dentro da arca. Mas aquela arca não era uma simples arca. Aquela arca, ela era a representação da presença de Deus. Tem toda uma tipologia, um significado na arca. Era madeira de acácia. A madeira de acácia, ela simbolizava o ser humano, revestida de ouro, tá? Ou seja, o ser humano revestido de ouro. O ouro simbolizava a glória de Deus. O que essa arca, então, a presença de Deus na terra, para onde que ela estava apontando? Ela apontava para Jesus, que era a figura de Deus como homem, mas ainda assim, mesmo como homem, ele era revestido da glória de Deus, tá? Então a Arca da Aliança, aonde o povo de Israel ia, eles levavam a Arca da Aliança, tinha um lugar certinho, uma tenda certinho, onde eles colocavam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. No dia da batalha, eles pegaram essa arca, trouxeram a arca para participar da batalha. Mas a arca não era para isso. Eles pegaram aquela arca como se fosse um amuleto. Vamos trazer a presença de Deus para essa batalha. E não era assim que Deus ordenava, que Deus direcionava o povo. O que aconteceu? Os Deus ganharam a batalha. Pegaram a arca, levaram a arca embora. E ainda, Hofni e Finés, filhos que também eram sacerdotes, foram mortos naquela batalha. Alguém veio trazer essa notícia para Eli. Eli estava em Siló, na casa dele. Alguém veio trazer, o mensageiro veio trazer a notícia. Quando ele falou que os filhos dele, de Eli, tinham morrido, Hofni e Finés, ele ficou espantado. Quando o mensageiro falou, levaram a arca da aliança, ele assustou, caiu para trás e como ele era um homem muito pesado, ele quebrou o pescoço e morreu ali. Quer dizer, morreu Eli, morreu os 2 filhos, ficou a nora. A nora, sabendo disso aí, estava grávida, começou a sentir dores. Ela se encurvou, começou a sentir dores de parto. As parteiras que estavam ali com ela falaram assim, calma que essa criança vai nascer. A criança nasceu, só que a nora, ela falou o seguinte, como tinham levado a Arca da Aliança e era tipologia, significava a glória de Deus, ela disse, foi-se a glória do Senhor. E colocou o nome da criança de Icabode. O que significa Icabode? Foi-se a glória do Senhor. Vou tomar uma água para você ir assimilando aquilo que eu estou falando. Veja bem, naquela época, e ainda nos dias de hoje, o povo de Israel é um povo que ele preserva a cultura, os valores. O povo de Israel eles não dão nomes aos filhos aleatoriamente. Principalmente os judeus ortodoxos, os mais conservadores. Os nomes todos têm um significado. Não é como nós do Ocidente, quando nasce um filho, a gente dá o nome de acordo com o que a gente acha bonito. Às vezes nem sabe o significado. Mas você assistiu a televisão, assistiu um filme, uma novela, tem um nome bonito que apareceu, esse é o nome, a esposa está grávida, esse é o nome do filho. Então, aqui do Ocidente, a gente dá o nome de acordo com aquilo que a gente acha bonito. Mas lá no Oriente, lá no Médio Oriente, né? Na Ásia Menor, né? Ali em Israel, principalmente os judeus, eles não agem dessa forma. Tudo tem um significado. E quando essa mulher aqui, ela viu que morreu o sogro, morreu o esposo, morreu o cunhado, e levaram a Arca da Aliança, foi-se a glória do Senhor, ela deu o filho de acordo com aquilo que ela estava passando no momento. Foi-se a glória do Senhor, ela deu o nome e morreu, e expirou. O que nós entendemos aqui? Veja só, eu quero fazer um comparativo, mas primeiro a gente precisa entender algumas coisas. O pai não estava presente. A mãe deu um nome movida pela emoção. Deu um nome movida pela situação.
foi-se a glória do Senhor. Nós fomos abandonados, nós fomos rejeitados, nós fomos deixados de lado. O meu sogro morreu, meu marido morreu, meu cunhado morreu, a glória do Senhor foi embora, a arca da aliança foi embora e ela liberou toda a sua emoção negativa em cima do filho. Agora imagina você como que esse menino vai crescer, sabendo que todo o peso de uma situação negativa que abateu a família está sobre o ombro dele agora, sobre os ombros dele. Imagina esse menino crescendo criança, adolescente. A glória do... Como que é seu nome? Meu nome é A Glória do Senhor se foi. A glória do Senhor me abandonou. E isso é o que tem acontecido com muitas crianças hoje. Elas nascem filhas de mãe solteira, nascem em um ambiente totalmente pesado, ou filhas do divórcio, e assim por diante, filhos do abuso, e levam sobre si esse peso espiritual. Algumas pessoas acham que isso daí tudo já me falaram. Fernando, eu acho que isso aí é radicalismo, eu acho que isso daí é fanatismo. Veja só, se fosse assim, o povo de Israel não dariam nomes às pessoas com significados. E eu vou te mostrar aqui, em um comparativo que a gente vai fazer, como que isso é forte na cultura do povo judeu. E aqui eu não estou querendo que você seja um judaizante. Eu só estou tentando trazer ao seu entendimento que muitas vezes palavras negativas que nós liberamos sobre a vida dos nossos filhos, essas palavras têm poder de influenciar os nossos filhos. Esse menino é um burro, esse menino não vai dar nada, essa menina é assim, é isso, aquilo, outro. E principalmente vindo da figura paterna ou dos pais, da figura materna. Essas palavras negativas vão criando raiz no coração dos filhos, e aí a gente não entende por que lá na frente, com eles adolescentes ou jovens, estão em um caminho totalmente disperso, totalmente distantes da presença de Deus, em um caminho totalmente destruído, dilacerado, deturpado, porque a figura de autoridade liberou uma palavra pesada e negativa sobre a vida desses filhos. Foi isso que aconteceu aqui. Não tinha ninguém para defender esse menino. O pai tinha morrido, o avô também, o cunhado, o tio também. Só ficou a mãe. A mãe deu à luz, liberou a palavra e morreu. Não tinha ninguém para proteger, não tinha ninguém para cuidar, não tinha ninguém para direcionar esse menino. Imagina esse menino crescendo. E talvez tem pessoas que, mas isso não tem nada a ver. Veja só, espiritualmente tem um peso muito grande. Porque palavras são sentenças. Palavra tem poder. Deus, quando criou o mundo, Ele criou através da palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Deus criou pela palavra. As nossas palavras têm poder de influenciar. É simples você entender isso. Às vezes você ou está no seu trabalho, ou na sua casa mesmo, chega alguém que está com um monte de problema. E chega aquela pessoa e começa a falar dos problemas para você. E ela começa a despejar, falar um problema atrás do outro, e isso, aquilo, outro e tal. São tantas coisas que às vezes você sai até pesado. Você sai incomodado de lá. Por quê? Porque essas palavras elas vão entrando e às vezes vão criando raiz nos nossos corações. Eu posso dar um exemplo simples que acontece com a gente. Eu faço audiências, né, lá no fórum, trabalho no fórum, faço audiências, e às vezes algumas audiências que a gente faz, sinceramente, é um peso, é um tormento. A gente sai de lá carregado. E às vezes eu saio de lá, antes de chegar aqui na minha casa, antes de entrar, eu faço uma oração, coloco tudo diante de Deus. Senhor, eu não quero que nenhuma dessas palavras que foram faladas, dessas histórias que foram contadas, abusos sexuais de criança, homicídio, roubo, tráfico, uma série de situações, eu não quero que isso daqui
entre dentro da minha casa. Então eu deixo tudo para fora. Porque às vezes, com base nisso tudo, você passa a influenciar até a sua família. As pessoas que não têm nada a ver. Palavras têm poder. E quando vem de uma autoridade, elas podem criar raízes nos corações dos filhos. Essa mãe olhou para o filho e falou, foi-se... Como que é o nome do menino? Foi-se a glória do Senhor. Ou foi-se a glória de Israel. Imagina o peso sobre a vida dessa criança. Agora veja só. Vamos voltar um pouquinho. Gênesis, no capítulo de número 35. Olha que história interessante essa outra história. Deus tinha dado uma ordem para Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, tá? Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Jacó, neto de Abraão. Deus tinha dado uma ordem. Jacó, ele foi para uma terra distante, fugindo do seu irmão Esaú. E lá ele constituiu família. Ele teve a esposa, Lia, Raquel. Teve as concubinas, que eram as servas de Lia e de Raquel. Lá ele teve filhos. E chegou um determinado momento que ele saiu da casa do seu sogro, Labão, e ele voltou para casa, para a terra dos seus pais. Deus deu uma direção para ele para voltar para a terra dos seus pais. E aqui no capítulo de número 35 de Gênesis, quando ele está voltando ali com 11 filhos, a mulher dele, Raquel, que era a esposa que ele amava, ela estava grávida. Chegou um determinado momento, a partir do verso de número 14, melhor. Gênesis 35, verso 14, diz assim, ó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Deus havia falado com Jacó, ele edificou um altar ali ao Senhor, né? E derramou ali sobre aquele lugar uma libação, deitou azeite ali, né? Consagrou aquele lugar como sendo o lugar que Deus falara com ele. Ele colocou o nome daquele lugar de Betel, pois Deus falou comigo. 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Raquel, a esposa de Jacó, ela tinha um filho apenas, José, mas Jacó tinha tido outros filhos com Lia e com as outras mulheres servas de Raquel e de Lia, tá? Ele já tinha tido 11 filhos e Raquel estava grávida. Nesse momento, Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi penoso, ou seja, ela sofreu para ter esse filho. 17. Tendo ela trabalho em seu parto, disse a parteira, não temas, pois também este filho terás. A parteira falou para Raquel, olha, fica tranquila que vai nascer o menino. 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni. Raquel estava morrendo, o filho nasceu, foi um parto muito difícil, muito penoso, muitas dores. Ela chamou o menino de Benoni. O que significa Benoni? Filho da minha dor, filho do meu sofrimento. A mãe, mais uma vez, movida pela situação, movida pela dor, movida pelo momento de sofrimento que ela estava tendo, ela liberou sobre a vida do filho todo o sofrimento dela. Você consegue entender isso? E deu o nome do menino de Benoni. Mas olha que coisa interessante no verso de número 18. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Filho da minha destra, filho da minha direita, filho próspero. É o significado de Benjamim. O que nós aprendemos aqui? Veja só, lá em 1 Samuel que nós lemos, não tinha um pai para interceder pelo filho.
O filho nasceu, a mãe liberou ali o seu sofrimento todo em cima do menino e chamou ele de Icabode, porque a glória do Senhor tinha levado a Arca da Aliança, a glória do Senhor tinha ido. E esse nome ficou, o menino ficou com esse nome. Imagina o peso que esse menino carregou. Agora aqui a mãe, da mesma forma, ela está liberando a sua dor, liberando ali o seu sofrimento sobre a vida do filho. E ela libera o nome, Benoni vai ser o nome dele. Que significa filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Mas o pai estava ali. E quando o pai viu, ele intercedeu. Ele falou assim, não, esse menino, não vai ser esse o nome desse menino. O nome dele vai ser Benjamim, filho da minha destra, filho da minha direita, filho próspero. E aí a gente precisa entender, veja só, o que aconteceu com esse menino e com o Icabode. Com Benjamim e com Icabode. Icabode, você não vê mais falar dele na Bíblia. Foi esquecido. Não teve participação nenhuma no povo de Israel. Era filho de sacerdote. Mas não deu continuidade ao ministério sacerdotal. Simplesmente apareceu o nome dele aqui e acabou. Em 1 Samuel. E acabou, não tem mais sequência a vida desse menino. Agora, veja só aqui como que é importante a participação de um pai na vida do filho. Jacó chega e fala assim, não, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha direita, filho da minha destra. E quem foi Benjamim? Benjamim simplesmente, ele fez parte dos 12 patriarcas de Israel. Quando se formou as 12 tribos de Israel, estava lá a tribo de Benjamim. E olha que interessante, se a gente começar a ver um pouco mais para frente, primeiro no próprio livro de Gênesis, no capítulo de número 49, Jacó, ele está ali já numa idade avançada, e ele chama os seus filhos para liberar a bênção. Eles tinham esse costume de liberar a bênção sobre a vida dos filhos. Eles tinham o costume de liberar a bênção sobre a vida dos filhos, pai. Jacó chama, e o primeiro que ele chama é o filho mais velho, Rúben, e ele libera a bênção sobre Rúben, depois ele libera a bênção sobre Simeão e Levi, depois ele chama Judá. Olha que interessante. Ele fala assim, verso 8 de Gênesis 49. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos do teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? 10. O cetro não se arredará de Judá. O cetro é uma tipologia, é um significado de reinado. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés. Quem foi Judá? Judá foi a tribo da onde veio Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reinou, que reina e que vai reinar eternamente. Olha aqui a importância de uma bênção liberada sobre a vida de um filho. Benjamim, vamos direto a Benjamim, verso 27 diz assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Quando nós vemos de uma forma grosseira, sem observar os detalhes, talvez a gente pense, olha, ele vai ser um lobo, tal. Como que é o comportamento de um lobo? E aqui tem todo um significado. Um lobo não age sozinho, ele age em grupo. Lobo, ele tem toda uma organização para cuidar ali da sua alcateia. É um trabalho coletivo.
Benjamim sempre, se você olhar a tribo de Benjamim, ela sempre trabalhou coletivamente. Benjamim foi um filho que nasceu fora de época, é temporão. Mas o primeiro rei de Israel veio de que tribo? Saul. Vamos abrir aqui em 1 Samuel, no capítulo 9. Quando o povo pediu um rei. Verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Primeiro rei de Israel veio da tribo de Benjamim. E olha só que interessante. Deus, ele sabe todas as coisas. Olha só a importância de uma palavra liberada sobre a vida de um filho. Veio Saul. Saul, se ele tivesse entendido isso, e se ele tivesse se enquadrado naquilo que Deus tinha para ele, veja só, o reinado de Saul ia durar eternamente. Mas infelizmente Saul pecou. E quando ele pecou, Deus falou assim, ó, através de Samuel. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O reinado de Saul, da tribo de Benjamim, teria sido para sempre, mas Saul não entendeu o que Deus queria com ele. Pecou, não obedeceu a ordem de Samuel e acabou perdendo o reinado. E para onde que foi o reinado? Para a tribo de Judá. Veja só, enquanto eu tomo a água, eu vou pedir para você compartilhar essa live com as 2 ou 3 pessoas aí, para que mais pessoas possam alcançar. Compartilhe aí. Nós estamos falando sobre paternidade, a importância do pai na vida de um filho. Para isso eu dei 2 exemplos aqui. De um filho que nasceu em um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, um momento de perdas, e que por não ter um pai presente, a mãe liberou toda a dor que ela estava sentindo nas suas emoções ali, sobre a vida do filho, liberou toda essa dor, sintetizando tudo isso no nome do filho, e deu o nome de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Da mesma forma, teve uma mulher, Raquel, que também estava passando por dificuldade. O parto foi muito difícil para ela, teve dores, teve um filho, e ela da mesma forma liberou ali a sua dor de uma forma negativa sobre o nome do filho, deu o nome de Benoni, ou seja, filho da minha dor. Mas o pai estava presente, o pai pulou na frente e falou: não, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. Filho próspero, filho da minha destra, filho da minha direita. E a gente vê no decorrer da Bíblia como que esse Benjamim foi abençoado e como que esse Icabode não tem nem menção dele, a não ser essa menção do nascimento, não tem outra menção dele na Bíblia. Agora, eu quero falar com você que é pai e que ainda você está vivendo com o seu filho. Veja só, existem algumas funções do pai na vida do filho. A paternidade libera sobre a vida do filho direção, proteção, limite, identidade. Às vezes tem filhos que estão vivendo com os pais dentro de casa, mas o pai está vivendo com o pai dentro de casa, mas o pai e uma porta é a mesma coisa. Ele não tem influência nenhuma na vida do filho. São o que nós chamamos, são os órfãos de pais vivos.
Por quê? Porque eles não participam da vida dos filhos, não têm influência na vida dos filhos, não aconselham, não sabem o que está acontecendo na vida dos filhos, e os filhos crescem sem direção, sem proteção, sem limites, sem identidade. Veja só, a prova de que o pai incute a identidade na vida do filho: a cor do cabelo, a cor da pele, alguns o jeito de andar, recebe ali o sobrenome. Tudo isso faz parte da identidade que o pai está incutindo na vida do filho. Limite, é o pai que coloca limite. Às vezes a mãe, por estar o dia inteiro ali com o filho, ela fala. A mente da criança já, o psicológico, já processou a voz da mãe e às vezes não dá muito ouvidos para aquilo que a mãe está falando. Mas quando o pai chega e ele fala, é como se fosse uma palavra, uma palavra de autoridade que tem peso sobre a vida da criança e, consequentemente, ela vai obedecer. Limite. O pai traz direção, é o pai quem dá um norte para a vida do filho. É o pai quem fala: ó, nós vamos fazer isso, olha, nós vamos para tal lugar, não, nós vamos ficar aqui, olha, nós vamos esperar. O pai dá o norte, ele dá a direção para a vida do filho. E às vezes o pai não precisa falar nada, mas já é incutido naturalmente no filho a direção que o pai está dando. O pai incute na vida do filho segurança, proteção. Esses dias eu conversava com um jovem. E veja só, olha como que é interessante. E o jovem estava interessado em uma garota. E ele estava indo na casa da garota e conversando com ela, com a mãe e tal. Eu falei assim: cadê o pai dela? Ah, não, são filhos de pais divorciados. Eu falei assim: veja só, você não deveria estar nem entrando na casa dela. Porque se o pai dela estivesse lá, você estaria agindo da mesma forma? Porque o pai impõe respeito, o pai impõe proteção, o pai impõe segurança. E quando o pai está ausente, veja só, o pretendente ao namoro, ele se sente na liberdade de entrar e já fazer parte ali da casa. Coisa que não aconteceria se o pai estivesse lá. Estou dando um exemplo bem simples, só para a gente entender. Pai traz proteção, segurança. Meu filho às vezes está brincando com alguns coleguinhas dele, e às vezes acontece alguma coisa, alguma desavença ali, e um sai correndo atrás do outro. A primeira coisa que ele faz, ele corre e segura nas minhas pernas. Por quê? Porque ele sabe que o pai vai protegê-lo. É um lugar de segurança para ele. Agora pensa comigo. No caso de Icabode, não teve o pai, não tem segurança, não tem limite, não tem direção, não tem identidade. É o que nós chamamos, ou melhor, desculpa, é o que a psicologia chama, dos anos 2000 para cá, da geração X, Y, Z. A geração sem nome, a geração sem identidade. São os jovens que estão crescendo sem direção, estão crescendo sem limites. Por quê? Porque não tiveram limites em casa. Então, eu posso fazer tudo. Eu posso usar drogas, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso roubar, eu posso fazer tudo, porque não tem limite. E aí, a polícia é obrigada a colocar limite. A justiça é obrigada a colocar limite. Não tem direção. Estão com 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 anos e não sabem o que vão ser da vida. 30 anos e ainda estão no game. Estão jogando game. Sem direção da vida. Não tem responsabilidade. Por quê? Porque tiveram ausência paterna. Pastor, o senhor é contra os jogos? Contra o game? É lógico que não. Desde que seja um hobby, desde que não seja fuga das responsabilidades. Porque tem muitos que jogam com 30, acima de 30 anos, estão dentro da casa da mamãe, vivendo debaixo das custas da mamãe e do papai, no game,
sem responsabilidade nenhuma, mas como fuga. Por quê? Porque não querem encarar a vida. Não querem encarar a vida de adulto. A ausência paterna traz tudo isso daí. E nós estamos vendo uma geração sendo corrompida porque não tem a presença paterna. Jacó pulou na frente aqui da sua mulher, mesmo ela morrendo, falou: não, o nome dele não vai ser Benoni, filho da minha dor, filho da minha miséria, não. Vai ser Benjamim, filho da minha destra, da minha força. Vai ser homem, vai assumir responsabilidades. É o que tem acontecido hoje, infelizmente. São os órfãos que estão crescendo sem a presença paterna, sem os limites, sem a proteção, sem a segurança. Não tem segurança para assumir um compromisso, não tem segurança para assumir um casamento. E ficam aproveitando das meninas para lá e para cá. Namora um, namora outro, namora uma, namora outra e vai, sem assumir compromisso. Por quê? Porque tem medo, não tem segurança de assumir um compromisso, de assumir um casamento sério. Tudo isso está ligado com a figura paterna. Talvez alguém pode questionar: pastor, mas a Bíblia fala isso. Veja só, a psicologia, final do século XIX, começou a falar isso. Da maturidade dos jovens, que antes era 12, que é o que acontece lá em Israel. Filho com 12, 13 anos já faz o bar mitzvah, é apresentado para a vida adulta, mas aqui pulou-se de 12 para quando? Para 18, capacidade civil. 18 anos, viu que o filho não sabia nada, não tinha responsabilidade nenhuma, pulou para 21. De 21 foi para 25, e a psicologia está ali acompanhando. Agora dizem... há 15 anos atrás, disseram que a maturidade vem com 30. Pois é, o último estudo nos Estados Unidos, adultos com 40 a 45 anos sem maturidade. Você consegue entender? A psicologia está falando isso daí, mas a Bíblia já falava isso há muito tempo, que a paternidade, a presença do pai, ela vai trazer responsabilidade para o filho, porque o pai vai dar a direção: não, você vai fazer isso, é assim, você vai neste lugar, porque tinha autoridade, colocava limites. Agora tirou-se, e o diabo não é bobo. Pastor, o senhor está fazendo apologia ao diabo? Não, ele é o nosso arqui-inimigo, e a Bíblia fala para não desprezarmos as suas artimanhas. O que o diabo fez nos últimos tempos? Ele tirou o pai do lar. Ele tirou o pai da casa, porque se ele tira a base, a proteção, a figura paterna da casa, todo mundo na casa fica vulnerável. E ele levou o pai para os braços das amantes, para os inferninhos, para os bares. O pai sai do trabalho, a primeira coisa que ele faz não é ir para casa, abraçar a sua família. Ele tem que passar num bar para tomar uma cerveja, para tomar uma pinga, para encontrar os amigos. E aí ele chega em casa de que forma? Embriagado. E aí vem violência, aí vem uma série de abusos sobre a vida, sobre toda a família. O diabo tirou o pai do lar. E tem muitos de vocês que estão me ouvindo que sabem do que eu estou falando. Que quando o pai aparece em frente de casa, 8, 9, 10 horas da noite, já bêbado, todo mundo fica apreensivo. Todo mundo fica ansioso, nervoso para saber como que ele vai entrar, o que vai acontecer, se vai ter violência, se não vai ter, se vai ter abuso, se vai ter briga e uma série de coisas. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque tudo isso, toda essa violência, a violência contra a mulher, contra os filhos, desencadeia na onde? Lá no fórum, nas audiências que eu faço. Então eu sei do que eu estou falando. Agora a Bíblia já está dando um norte aqui de como agir, de como ter um comportamento de pai, aqui como Jacó fez. Pegou o filho, entrou na frente do filho, entrou na frente de uma palavra de maldição e falou: não, o nome dele vai ser Benjamim, ele tem um futuro. Esse menino vai ser como um lobo que despedaça a presa. Ele não vai se afrouxar diante de problemas, diante de dificuldades,
diante de obstáculos. Não, ele vai romper. Ele vai ser uma pessoa que vai ter facilidade de trabalhar coletivamente. Não vai ser como o Icabode, que não tem sequência na sua vida. Muitos filhos hoje estão perdidos. Estão sem direção, sem segurança nenhuma, sem limites, sem identidade. E nós sabemos, não queria entrar nessa área, mas vou ter que entrar. Nós sabemos que existe um principado que tem atuado nos céus espirituais do Brasil, com ideologias totalmente diabólicas que estão afastando os filhos das famílias. Ideologias marxistas que estão simplesmente contaminando a vida dos filhos. A família pegava o filho e levava para a escola e achava que ele estava aprendendo o quê? Ciências, matemática, língua portuguesa, química, física. E o que eles estavam formando? A mentalidade dos filhos. Ideologias esquerdistas, comunistas, socialistas e marxistas. Tá na cara. Só não vê quem não quer. Veja só. O pai precisa assumir o seu papel dentro do lar, o seu papel de paternidade. Caso contrário, os filhos vão sofrer as consequências. Pastor, e agora? Eu sou filho de mãe solteira, sou filho de pais separados, eu passei por tudo isso que o senhor está falando, e agora como que eu vou fazer? João, Evangelho de João, capítulo de número, deixa eu pôr meu óculos, 14, verso 6, diz assim, Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você restaurar a sua identidade, você precisa ter um encontro com aquele que te criou. E como que eu faço isso, pastor? Através de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A partir do momento que eu me entrego a Jesus, que eu passo a conhecer esse Jesus. Qual Jesus? O Jesus da Bíblia. Não é um Jesus qualquer. Aquele que nasceu de uma virgem, que foi gerado pelo Espírito Santo, que cresceu sem pecado, que aos 30 anos que com 12 anos discutia com os doutores da lei, que aos 30 anos foi batizado por João Batista e após o batismo, os céus se abriram e veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Ele foi cheio e foi levado para o deserto. Lá ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Não pecou, venceu o diabo através da sua palavra. Toda sorte de tentação venceu. E depois ele começou a propagar o evangelho, que era ele mesmo. E ele disse: se você quiser ter um encontro com o Pai, se você quiser ter a sua paternidade restaurada, porque você nasceu filho de mãe solteira, porque você nasceu no adultério, porque você foi abandonado, porque você é carente, por causa disso e daquilo outro, ei, venha até mim. Em determinado momento, quando Jesus ia subir, ele falou assim: eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei o Espírito Santo e ele estará convosco até a consumação dos séculos. A sua paternidade pode ser restaurada aonde? Em Jesus. Em Jesus, entregue-se a Ele. Mas eu não sei quem é esse Jesus. É uma forma de você conhecê-lo através da palavra. O Novo Testamento tem 4 evangelhos. Os 4 primeiros evangelhos falam sobre a vida de Jesus. O que Ele fez nessa terra, como Ele viveu. Conhecendo Ele, você vai ter acesso
a paternidade de Deus, que é uma paternidade boa, perfeita e agradável. Um pai de amor, um pai que cuida, um pai que protege. Um pai que, quando é necessário, disciplina sim. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Bem-aventurado o filho a quem o pai corrige. Deus corrige o filho que ele ama. Ele corrige sim. Mas não é um pai que corrige com ódio, com violência. Ele corrige com amor. Você precisa ter um encontro com essa paternidade de Deus. Por isso que você está sofrendo. Por isso essas carências. Por isso que drogas não te satisfazem. Por isso que o sexo não preenche esse vazio no seu coração. Por isso que bebidas não preenchem vazio no seu coração. Por isso que a mentira, uma vida promíscua. Por isso que baladas não estão preenchendo esse vazio no seu coração. Porque esse vazio só é preenchido pela presença do Pai. É isso que nós precisamos entender. Foi isso que aconteceu com Benjamim. O pai pulou na frente e liberou uma palavra de autoridade sobre a vida do filho. O filho acreditou nessa palavra e ela se cumpriu na vida dele. Agora imagina você, imaginemos nós. Como quando alguém chegou para Benjamim e falou assim, Deus é pai. Qual que é a figura que veio na mente de Benjamim? Um pai que não deixou a maldição me alcançar. Um pai que veio me proteger. Um pai que liberou uma palavra sobre a minha vida e que ela está se cumprindo. Jacó representou bem a figura paterna aqui nessa terra sobre a vida de Benjamim. Icabode não teve a mesma sorte. Talvez você não tenha tido a mesma sorte. Mas eu quero te dizer com convicção que Jesus pode restaurar isso na sua vida. Jesus pode restaurar essa paternidade. Jesus pode restaurar essa falta de segurança que você tem. Você que é homem ou que é mulher, não é só homem não. Mulheres inseguras, homens inseguros, com medo de assumir responsabilidades, com medo de assumir um casamento, com medo de assumir um emprego, com medo de assumir um estudo. Ansiosos. Jesus pode restaurar isso. Sem direção, perdidos na vida. Jesus pode, Ele é o caminho que tira você da perdição. Jesus pode restaurar essa carência que existe no seu coração. Ele pode preencher esse vazio. E o tempo dele se chama hoje. É hoje que ele faz o convite para você. Filho meu, dá-me o teu coração. Talvez você já está cansado de viver essa vida. Talvez você tenha sido, olha só como que é delicado. E é lógico que eu não quero constranger ninguém, mas é a realidade, é conhecimento empírico. Veja só, talvez você tenha sofrido abuso na sua infância. Sabe por quê? Porque você não teve a figura paterna. E a maioria, mais de 95% dos abusos sexuais e infantis acontecem com aquelas crianças que não têm a figura paterna para proteger. Que às vezes nasceram fora da aliança do casamento. E isso tem te corroído até hoje. Você já é um adulto. E isso tem tirado a sua paz. É uma ferida que não quer cicatrizar, que não quer sarar. Jesus veio para curar essa ferida na sua vida. Talvez você não dá certo em relacionamento nenhum. Por quê? Porque você não tem segurança. Porque você não tem direção. E Jesus quer curar isso na sua vida. Talvez você anda perdido na vida, sem identidade, não sabe quem você é, não sabe nem para que você nasceu. Jesus quer restaurar sua identidade hoje. Hoje é o dia de Jesus entrar na sua vida, como Jacó entrou na vida de Benjamim, e mudar a história da sua vida, mudar o norte da sua vida. É lógico que Jesus não faz mágica, é processual, aos poucos. A palavra vai entrando, os conselhos vão entrando, ele vai te ajudando através do Espírito Santo e a sua vida vai sendo transformada. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com os meus amigos que estão aqui
o Zé, o Guilherme. Isso é o que acontece quando nós abrimos nosso coração para Jesus. Ele muda a nossa vida. E aí você vai poder mudar a história dos seus filhos, da próxima geração. Por quê? Porque não vai ser mais filho de mãe solteira que libera toda a sua emoção negativa sobre o filho. Não, vai ter um pai que vai cuidar, que vai proteger, que vai dar o norte, que vai dar a direção, que vai trazer segurança. Jesus pode restaurar essa paternidade hoje na sua vida. Acredite nisso. É a palavra de Deus que diz isso. Talvez você tenha nascido de um adultério, talvez você tenha nascido de mãe solteira, talvez você não tenha conhecido seu pai. E existe um vazio aí no seu coração, que você já tentou preencher com tudo. Sabe aquele menino que passa na rua de carro com um som na maior altura, que quando ele passa a janela da sua casa até treme? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando chamar atenção. É um carente. Existe um vazio, ele tenta preencher com a atenção dos outros. Então ele tenta chamar atenção. Mas ele ainda não entendeu, mas vai entender que aquele vazio só é preenchido com a presença de Deus, com Jesus no coração dele. Sabe aquele camarada que fez aquele monte de tatuagem, piercing, aquela coisa toda para chamar atenção? Simplesmente ele é carente, tem um vazio no coração que só é preenchido com a presença de Deus. E, pastor, o senhor é contra a tatuagem? Em absoluto. E eu não estou falando aqui que ele vai para o inferno, não é nada disso. Eu estou falando que ele é um carente. Sabe aquela pessoa na turma que ela fala mais alto, que ela é espalhafatosa, ela quer chamar atenção, ela faz piada para todo mundo rir? É carente. É isso que eu estou falando. Ela está tentando chamar atenção. Por quê? Porque existe um vazio no coração dela. Porque quando Deus entra e preenche isso, você não tem necessidade de mais nada. Você não quer chamar a atenção de mais ninguém. Você não quer mais fazer coisas para as pessoas ficarem te olhando e te aplaudindo. Você tem Jesus e Ele é o suficiente. Acredite nisso. Jesus pode curar essa ferida que insiste em não ser curada no seu coração. Jesus pode te curar hoje. O tempo de Deus na sua vida se chama hoje. O chamado de Deus para você é hoje. Faça um convite para Jesus fazer morada no seu coração. Convide ele, fala: Jesus, vem fazer parte da minha vida. Tudo isso que esse camarada está falando aí aconteceu comigo. E agora o que eu faço? Está doendo aqui, eu tenho uma ferida. Convide ele: Jesus, vem habitar no meu coração. Eu te convido nessa noite para habitar no meu coração. E eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Depois você pode até me procurar. Pastor, aquele dia assim, eu convidei. Olha, minha vida realmente mudou. E eu tenho certeza que vai mudar. Porque não sou eu que falo na minha sabedoria. É a palavra de Deus que diz isso. E ela não volta vazia. A partir do momento que ela é liberada, ela cumpre todo o propósito pelo qual ela foi preparada, liberada por Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a sua paternidade seja restaurada. Que Deus possa preencher no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Que Jesus possa restaurar a sua paternidade. Que Jesus possa curar o seu coração. Amém? Nós vamos orar por algumas pessoas aqui. O Flávio Moreira pede oração por ele e por sua família. Meu amigo Flavinho está lá em Rio Preto. O Fabrício Jesus pede oração pela sua empresa. A Elaine Reis pede oração pela dona Zilda, pela saúde dela. A Maria das Graças, minha prima, pede oração por toda a família dela. A Maria Elaine Muniz pede oração pela mãe, a dona Santa. A Nathalie, a Gabi, que estão apresentando TCC. Olha só que coisa tremenda, hein? Pelo Fabinho fez aniversário esses dias. Hugo, pelo Bruno, pelo Neto, pelo Roberto Lopes, pela Eliane, a Deise e a Tamires. A Érica Trindade pede oração pelo Samuel. O Samuel Trindade Costa e família. E por ela também, a Érica. Vamos orar. A Érica Trindade é a mãe de Samuel.
Por ela, Carlos, Ana Trindade, eu acho que deve ser Inaura, Ednei, Edgley, Elaine, Taline, Heitor, Miguel e Miguel, aqui, né? A Ana Santana pede oração para o pastor José Riguete Lopes, que está infartado na UTI em Araçatuba. Vamos orar pelo pastor José. A irmã Ana Santana, esposa do meu amigo Tião. Antônio Nilson, meu primo, pede oração por toda a sua família, incluindo o pessoal aqui de Pereira Barreto. Obrigado, meu primo. Um abraço. A irmã Aparecida Carolina Costa pede oração pela sua vida e pela vida dos seus filhos. Eu lembro só do Demetrios, o outro eu não lembro o nome, mas vamos orar por eles. Desculpa, é a irmã Aparecida Carolina, é o Elton. São os 3 filhos dela. Eu esqueci o nome dos outros 2. Vamos orar por eles, sim. O Guilherme pede oração pela sua esposa Lucelena, pela Duda e pelo seu sobrinho Léo Martins. Vamos orar. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Vamos unir a minha fé com a sua fé e que Deus possa estender as mãos sobre essas vidas. Aquele que precisa da saúde restaurada, que Deus possa estar restaurando. Aquele que precisa de uma porta de emprego. Aquele que precisa ser liberto das drogas. Aquele que precisa de prosperidade. Nós vamos orar. Eu tenho fé. Eu sei que Deus pode fazer. Se você tiver fé também, você une a sua fé com a minha, que Deus vai tocar nessas vidas, na sua vida também, no seu lar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Deus, eu quero colocar cada uma dessas vidas que foram faladas aqui diante do Senhor, Pai. Que a tua mão poderosa esteja sendo estendida, Deus, sobre cada uma dessas vidas. Abençoa a vida do Flavinho, a sua família. Deus, abençoa a vida do Fabrício, a sua família, a sua empresa. Abençoa, Deus, a vida da dona Zilda. Deus, restaura a saúde dela. A vida da Ilane Reis. A vida da Maria das Graças, a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Elaine. Deus, também da dona Santa, da Nathalie e da Gabi, que estão apresentando o TCC. Abençoa, Deus, ó Pai, o Fabinho, o Hugo, o Bruno, o Neto, o Roberto. Deus, a Eliane, a Deise, a Tamires. Pai, abençoa a vida da Érica. Deus, abençoa a vida do Samuel, meu Pai. Em nome de Jesus, toca naquele coração, coloca a tua mão poderosa sobre ele. Abençoa, Deus, ó Pai, a vida do Carlos, da Ana, da Inaura, da Ednei, Edgley, Elaine, Taline, Heitor, Miguel. Em nome de Jesus, meu Rei, toca nessas vidas, enche elas com a tua presença, liberta quem precisa ser liberto, cura quem precisa ser curado, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a vida da irmã Ana Santana, o pastor José, toca na vida dele lá em Araçatuba, meu Pai. No nome de Jesus, restaura a saúde do teu servo. Coloca anjos ali, Deus, ó Pai, para protegê-lo, para guardá-lo. Dê sabedoria, Deus, ó Pai, aos médicos que estiverem cuidando dele. No nome de Jesus, faz o teu milagre, meu Pai. Abençoa a vida do Antônio, toda a sua família. Abençoa a vida da irmã Aparecida, seus filhos. Abençoa, Deus, ó Pai, a vida do Guilherme, da Lucelena, da Duda, do Léo, do Kleber, a sua esposa, sua filha, do seu Zé, da dona Joana. Deus, eu coloco todas essas vidas diante do Senhor. Abençoa a vida da Valéria, do Denner, do João, Deus, do Nicolas, da Ana, do Zé Jovino. Abençoa essas famílias, Pai. Também quero colocar diante do Senhor a vida do Orlando, que está lá em Rondonópolis. Deus, a vida do Edmilson, da sua esposa, do Enzo, do Anderson, a sua esposa, Deus, suas filhas. Pai, em nome de Jesus, alcança, meu Pai, essas vidas. Abençoa essas vidas. Aqueles que estão nos assistindo, Deus. Abençoa cada casa, cada lar, cada família. Derrama da tua graça, derrama da tua paz. Repreenda o mal, Deus. E que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Abençoa a vida do Eriton. Obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor já está restaurando a saúde dele. Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Beto e da Márcia. Deus, do Paulo, do Anderson, do Isaías, que estão lá no Japão, nos acompanhando.
Abençoa a vida do Fabinho, da Daiane, do Elvis, da Tati, a sua família, do Francisco e do Edson, do Demetrio, que estão lá em Portugal. Abençoa a vida do Flávio e da Fernanda, que estão lá na Austrália. Abençoa a vida do Alan e a sua família lá de Costa Rica. Abençoa, Deus, ó Pai, o pessoal de Três Lagoas que tem nos acompanhado. Abençoa a vida da Calessa, a sua família lá de Andradina. Abençoa, Deus, ó Pai, o Barrete, a Carol, a sua família, Deus, ó Pai, lá em Ilha Solteira. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Nós oramos por essas vidas, na certeza de que a mão do Senhor pode tocar cada uma dessas vidas, Pai. Abençoa. Nós te louvamos nessa noite. Obrigado por esse tempo. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para os meus primos lá do Pernambuco, a Graci, o pessoal todo lá, o Zé, meu tio João, toda a família. Tá? A Lu, lá em São Paulo, o Antônio, tá? Um abraço. O pessoal lá do Japão que tem nos acompanhado. Quero mandar um abraço para dona Neuza, que eu falei para ela que ia mandar um abraço para ela, tá? Quero mandar um abraço pro pessoal lá de Portugal. O Elvis, a Tati, Fabinha, a Daiane, tá? Um abraço. Meu primo Alan lá em Costa Rica. O Flávio e a Fernanda, meus primos lá da Austrália. Quero mandar um abraço para eles. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês. Amém? Nossa canequinha que não podia faltar. Nosso ministério, tá? Amém. Seja homem. Eita glória. Se quiser adquirir uma canequinha dessa para dar de presente, R$30, você procura a gente, que a gente vai estar negociando. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua disposição de estar nos acompanhando até aqui. Que você tenha uma ótima família, uma ótima semana. Que a sua família seja abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Um abraço e até a próxima.